Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 1º de fevereiro, início do mês segundo do ano novo que estamos recebendo. Hoje celebra-se o dia do publicitário. Parabenizamos a todos os publicitários pelo transcurso do seu dia. Outra vez, o pastor Antônio Júnior estará trazendo a conclusão e também ao término deste programa você estará ouvindo o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Antes, lembramos a todos que de 16 a 21 do corrente realizar-se-á mais um grande evento em Campina Grande, na Paraíba. Será o Encontro para a Consciência Cristã, que tem como tema Jesus, o Rei dos Reis. Todo o trabalho de montagem da representação do tabernáculo já está em fase de acabamento. Você que reside em cidades adjacentes, aqui de Campina Grande ou em outros estados, onde quer que você resida, você não pode perder este evento. Ele, este ano, está simplesmente imperdível. Jesus, o Rei dos Reis. Você, portanto, compareça, participe, venha com a sua caravana, porque Campina Grande, durante o período do Carnaval, se torna uma cidade retiro. Portanto, não percam. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Versículo número 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos essas duas mulheres e uma outra que Paulo menciona, a Pérside. E quem elas foram? Elas foram trabalhadoras. Algumas traduções a chamam de obreiras. Vamos dizer que elas não eram trabalhadoras, mas eram obreiras. O que se destaca é que elas eram mulheres que tinham sido notadas também pelo esforço e dedicação na igreja. Então, essa rede de amigos de Paulo, ele manda essa saudação, mas ele não manda só a saudação, mas ele manda o elogio, reconhecendo o trabalho delas. Eram mulheres que se esforçavam na obra do Senhor. Eram mulheres que eram dedicadas à obra do Senhor. Eram mulheres, de fato, que se destacavam na causa de Cristo. Então, nós observamos uma igreja que tinha os seus membros totalmente envolvidos na obra do Senhor, inclusive as mulheres. Embora o texto não fale qual era o trabalho delas, em qual departamento elas estavam inseridas, mas eram mulheres envolvidas na obra. Então, percebamos outra coisa, irmãos, que eu então julgo interessante. Olhando para os sentimentos de Paulo, o mesmo menciona a mãe de Rufo, outra mulher que se destaca na igreja, mas particularmente agora Paulo coloca um sentimento para reconhecer Rufo, ou melhor, a mãe de Rufo, a mãe dele, não se tem o nome dela. E ele vai considerar ela também como sua mãe. E aí se destaca um apóstolo sentimental, um apóstolo pastor, que envolve-se com os seus de forma a reconhecer o sentimento materno daquela mulher. E como isso é interessante, irmãos, porque de fato isso acontece na igreja. Mulheres que têm esse dom maternal de cuidar não só dos seus filhos, mas de ter um cuidado específico com irmãos da igreja e até mesmo com líderes da própria igreja. Portanto, para as mulheres que estão na igreja, eu estou livre para ser adotado, viu? Estou livre para ser adotado. Se quiser me adotar aí como filho, dou um pouquinho de trabalho, mas você puxa a minha orelha e vai dar tudo certo. Então eu destaco, irmãos, esse trabalho sentimental do apóstolo para com as mulheres da igreja. Não só a mãe de Rufo, mas também as mulheres da igreja. Por quê? Porque ele reconhece
ela estima essas mulheres. E isso nos levanta uma coisa interessante. Cai por terra, então, toda a narrativa que diz que a Bíblia ela é um texto machista, ou que o apóstolo Paulo seja um autor machista. Por quê? Cai por terra. Porque se destaca um apóstolo naquela época que tinha dificuldade, de fato, do papel da mulher, não só na sociedade como em família, mas que na igreja não tinha barreira. A mulher que quisesse trabalhar tinha, de fato, liberdade para desenvolver o seu ministério. E Paulo reconhecendo isso, as mulheres se destacavam. Afinal de contas também, irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja e para a nossa história como o Calvário, você vê que as mulheres se destacam demais. Há um fato curioso. Você já prestou atenção na diretoria da juventude da igreja? Prestaram não, né? Depois você pergunta à presidente Camila, quem é a sua diretoria da juventude, tá certo? Baseado naquilo que a gente está aqui destacando, que Paulo destaca as mulheres. E que na história da igreja, as mulheres foram um pilar importantíssimo. A exemplo de Perpétua, lembra de Perpétua? Perpétua, ela morreu numa arena, por chifradas de vaca. E Perpétua, na hora que ela foi presa, e ela foi jogada numa masmorra, ela estava com um bebê recém-nascido. E o pai dela levava o bebê para ela dar de mamar na cadeia. E o pai dela chegava para Perpétua e disse assim, minha filha, negue isso e venha cuidar do seu filho. Mas Perpétua tinha uma convicção tão grande do evangelho, que ela disse para o pai dela, pai, eu não posso negar isso. E ela foi morta por chifradas de vaca, porque naquele tempo as arenas também tinham as touradas, e quem era mais brabo eram as vacas, em vez dos touros. E Perpétua foi morta assim. Que convicção, não é, irmãos? Mas o que eu destaco? As mulheres sempre foram pilares na igreja. Sempre foi um pilar. E sempre será um pilar na igreja. Amém? Porque Deus, de fato, não faz acepção de gênero. Existem os papéis a serem desempenhados. Existem os ofícios a serem cumpridos. Mas não existe discriminação. Definitivamente não existe. E Paulo aqui se mostra como um apóstolo não preconceituoso para com as mulheres. Então, se no início Paulo disse que Febe era sua protetora, a mãe de Rufo era como uma mãe para ele. Imagino como então tantas mulheres que têm esse dom de amar seus filhos, de amar outras pessoas, tratando-os como filho. Eu mesmo já vi isso, não é? E eu já pude contar com esse tipo de sentimento para comigo, não é? Inclusive eu tenho mães de oração que chegam assim, meu filho, estou orando por você. E eu tenho aqui na igreja, não vou dizer o nome, não é? Mas eu tenho aqui na igreja pessoa que já chegou para mim dizendo que era minha mãe e que estava orando por mim. Verso 13 é justamente todo o que eu disse agora. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Na igreja de Roma, havia muitos trabalhos, havia muitas reuniões nas casas dos irmãos. Penso eu, mais uma vez, que da mesma forma, ou é da mesma forma, como nós fazemos hoje. Quando vamos à casa de alguém, com outros irmãos, e ali fazemos um culto. E quando eu estava estudando essa palavra, logo me lembrei do departamento de homens, mas também eu me lembrei, irmã Lourdes, da reunião que nós tivemos ontem. Nós tivemos uma reunião com a diretoria do departamento de família, e dentro daquilo que a gente conversou como diretoria do departamento de família, a gente vai fazer ou promover, né, mais uma ação de encontros de casais nas casas. E eu estava muito entusiasmado quando essa ideia eclodiu no meio do departamento, da diretoria, porque eu sou um entusiasta disso.
para que eu possa então ter um relacionamento com outras pessoas, essa pessoa precisa ir na minha casa, e eu preciso ir na casa dela. Amém? Amém? Aí lá em casa eu já sei, quando você for lá na minha casa, Irama vai dizer assim, não olha a bagunça. Está tudo ajeitadinho, mas ela vai dizer, não olha a bagunça. Já para prevenir você, se olhar alguma coisa defeito. Porque quando chega na casa do pastor, ele diz, vixe, olha aquele quadro. Eita, olha aquele ali que ele botou na parede. E isso aqui, misericórdia, não é? Na casa do pastor é assim, não é? Mas quando chegar na casa de você, não vou olhar nada não, está certo? Só espero não ter um santo lá, não é? Mas se tiver também não tem problema nenhum, não, que ele não faz nada. Mas eu acredito nisso. E nós vamos promover isso. Amém, Lourdes e Fábio? Nós vamos promover aqui, nós vamos estar falando como vai ser a dinâmica, tá certo? Então nós vamos fazer casais que vão fazer estudo na casa de outro casal. E assim a gente passar um ano inteiro estudando a palavra do Senhor, nos confraternizando, fazendo esse relacionamento mais íntimo, digamos assim, entre amigos e irmãos, essa irmandade da família Calvário. Esse ano, o nome Família Calvário vai ter que sair do papel, ou do grupo do WhatsApp, para ser vivido de fato e de verdade. Amém? E se as irmãs que estão solteiras quiserem, eu vou lá, viu? E ele diz assim, saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Verso 15, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpios e todos os santos que se reúnem com eles. Aqui é o texto da prova de que já na igreja de Roma existia irmãos que visitavam outros irmãos, e existia o que nos dias de hoje foram chamados de células, mas as células têm uns problemazinhos teológicos. Mas eram pequenos grupos, sim. Existiam pequenos grupos lá na igreja de Roma. E aqui está a prova disso. Então percebamos, irmãos, essa dinâmica de reuniões, que provavelmente havia muita oração, muitos louvores, pregação da palavra, exortações e comes e bebes. Porque naquela época também existia essa ideia de que o anfitrião tinha então que matar a fome dos visitantes. Isso não é uma regra, mas é bom. Eu particularmente gosto, e alguns que já foram lá em casa sabem disso. Eu preparo um churrascozinho, não tão bem cozinho como a irmã Jane, é impossível, mas eu faço um churrasquinho lá. Aí tem as mulheres que reclamam, viu, Aurizete? Reclamam porque o churrasco, a carne, ela não é assada. Ela é chamuscada por fora, que a gente diz selada por fora, mas por dentro ela fica meio crua. Pronto, as mulheres já estão fazendo isso. Pronto, aí eu faço uma carne assada para as mulheres. Fica dura, ruim, mas elas gostam. Eu particularmente, eu sinto satisfação quando alguém come o que eu fiz e diz que está gostoso. Fico desapontado quando diz que está ruim, mas é só um desaponto, tem que dizer. Mas quando diz que está gostoso, eu experimento e vejo que realmente está gostoso, eu sinto satisfação. Então é essa a ideia, amém, irmãos? Amém? Tinha um diácono lá em Bodocongó 3, que ele ficava com receio de me receber. Ele disse, homem, tu tem uma xícara de café e creme crack com margarina. Ele estava pensando que eu estava brincando. Mas de fato eu gosto de café, creme crack e margarina. É ou não é, Irama? Eu gosto. Eu sei que faz mal a margarina, mas eu gosto. E com café fica melhor ainda. E se você pegar creme crack melado na margarina e passasse no café para ficar a gordura no café, melhor ainda. Mas irmãos, percebam a importância de nós desenvolvermos isso. Amém? Não existe esse negócio de eu vou fazer assim se você me oferecer uma barata para comer. Mas se você comer a barata, eu vou confiar que ela é boa, tem proteína e tal. Eu estive conversando com um missionário que foi missionário na China, no interior da China. E aí a gente foi comer uma galinha, né, e carne de sol. E no momento da conversa lá, ele disse, agora vamos para a sinceridade. Tu comeu o cachorro lá?
Ele diz: comi e ensopado. Porque faz parte da dieta dos chineses, cachorro. E comeu ensopado. E ele disse que era gostoso. Irmãos, Paulo informa uma cultura deles. Havia um tratamento entre os irmãos. É cultural agora que ele vai falar aqui. E Paulo revela essa cultura, e Pedro também falou sobre isso. E aqui no texto Paulo diz, verso 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Era uma cultura. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O beijo mencionado aqui é diferente, e ele tem um elemento de santidade. Esse beijo mencionado por Paulo, ele tem um elemento de santidade, não é qualquer beijo. Mas é um beijo que tem um significado fraterno, tem um significado apaziguador. Ósculo santo. É diferente do beijo de Judas, que foi um beijo recheado de ganância e traição. Agora, aqui no Brasil, temos essa cultura também de dar beijos, não é? No caso, são 2 beijos no rosto, principalmente entre as mulheres, não é? Ou entre mulheres e homens. É um pouco mais difícil entre homens. Eu só vi isso uma vez numa igreja que eu fui visitar lá em Garanhões, que quando eu cheguei, uma pessoa um jovem me recebeu com um beijo no rosto. E aí era uma coisa que só a comunidade tinha desenvolvido isso, né? O beijo, independentemente de homem ou mulher. Causa um pouco de estranheza, porque nós não estamos acostumados. Não é uma questão de machismo, é uma questão que nós não estamos acostumados. Até porque existem sociedades extremamente machistas no Oriente Médio, que a saudação entre os homens são 2 beijos no rosto. Mas independentemente disso, né, aquela época era normal, e ainda é normal no Oriente Médio, ver essa saudação com um beijo no rosto. O que a gente não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a gente não vê esse tipo de tratamento. Mas em alguns lugares aqui no Brasil, entre nós, né, principalmente quando são mulheres que se veem, ou um homem e uma mulher, se vem e faz esse tipo de saudação. Talvez nos dias de hoje não seja recomendado, digamos assim, introduzir isso, né, na igreja. Agora todo mundo vai ter que beijar quando chegar na frente, vai beijar. Talvez não seja necessário, mas se for, não tem problema. Entende, irmãos? Desde que seja uma forma de apaziguar, de fraternidade. Aí, lendo algumas e vendo algumas coisas, culturalmente, na igreja do 2º século, foi introduzido o ósculo santo como saudação. Mas parece que houve alguns problemas quando isso foi introduzido na igreja, que rapidamente foi desfeito, né? Então nós não temos isso como uma prática, digamos assim. Paulo, no final, então, diz que as igrejas vigentes na época saudavam todos da igreja de Roma. Ele termina justamente isso. As igrejas saúdam a igreja de Roma. Irmãos, aqui fica claro, então, a importância da rede de amigos para o ministério de cada um de nós. Isso é muito claro. Para eu desenvolver meu ministério, eu preciso ter uma rede de amigos, de irmãos, desenvolver essa irmandade. E isso nos ensina que não existem ministérios isolados. Vou repetir. Não existe ministério isolado. Não existe. Não há como conceber uma igreja em que indivíduos fazem o trabalho individualmente. Isso é um engodo. Isso é um engano. Tem que haver cooperação. E nessa cooperação
se conta com pessoas idôneas, confiáveis e trabalhadoras. Quando penso sobre isso, meus irmãos, eu quero fazer, eu mesmo, uma reflexão sobre a minha pessoa. Ou seja, eu sou assim, eu sou idôneo, confiável e trabalhador? Talvez se nós então tirássemos o foco de apontar as pessoas e suas falhas e começássemos então a focar em nós, se eu realmente sou essa pessoa idônea, confiável e trabalhador. A igreja cresce não com contagem de cabeças, mas ela cresce quando ela está unida. Amém? E quem proporciona a unidade somos nós. É você. É difícil? Talvez. Depende da sua cabeça. Mas eu tenho que insistir com o irmão. A não ser que eles estejam causando males para todo o ministério e para a causa de Cristo. Aí Paulo vai dizer para Tito: ei, afasta-se. Afasta-se. Mas enquanto o irmão está em comunhão, está comungando comigo, eu preciso ser unido. Eu também reconheço como pastor que numa igreja como essa, de tantas pessoas, de tantas cabeças, é de fato que vai existir grupos. Vai existir irmãos que são mais achegados do que o outro. Mas isso não me impede de ir até você. Isso não me impede de trabalhar com você. Isso não me impede de cultuar com você. Amém? Então nós temos que rever os nossos conceitos, irmãos. Urgentemente. Cuidado para que as nossas afinidades, elas não se tornem um partidarismo. Aquele grupo pensa assim, esse grupo pensa assim. E começa aquela rixa, e começa aquele duelo. Quem ganha? Ninguém ganha. Todo mundo perde. Amém? Quando a igreja ela se dividiu em partidos, e quando pessoas ficavam então olhando para outras que estavam fazendo ministério, e às vezes mangando, mangando como diz a história, ou seja, fazendo escárnio, deu certo? Não vai dar nunca. Não vai dar nunca. E um dos segredos, eu vou dizer bem baixinho para ninguém ouvir. Nem o pastor Bosco que está lá em Boa Viagem com a filha, talvez, lá em Recife. Nem ele vai ouvir o que eu vou dizer. Mas eu e o pastor Bosco nos damos bem porque um respeita o outro. Eu respeito os seus anos de maturidade, de pastorado, e ele me respeita o vigor da juventude. E a gente encaixa. Com isso eu não estou dizendo que não tenho defeitos por ele apontado. Claro que tem. E isso é evidente. Mas isso não faz com que nós venhamos a nos intrigar, brigar e rachar. Por quê? Porque a causa última é de Cristo. E a gente precisa estar afinado, respeitando um ao outro. Isso deve acontecer com sua vida também. Talvez essa noite aqui você precise pedir perdão a alguém. Ou até mesmo dar um ósculo santo nessa pessoa. Para apaziguar. Para se dizer que é confiável. E para voltar à unidade de novo. Uma terceira coisa que eu destaco aqui é o trabalho promissor
que as mulheres, ao longo da história da igreja, têm feito. Paulo cita 8 ou 7 mulheres, porque a gente não sabe se Júnias é ou não mulher. Mas essas mulheres, elas foram impactantes na igreja de Roma. E foram impactantes no ministério da igreja evangélica da época. Elas se esforçaram, assim como os homens. Foram mães, cooperadoras, cuidadoras, e resistiram a tudo com muita maestria. Aqui hoje, quantas de vocês, mulheres que estão aqui essa noite, ou que estão me vendo e são membros desta igreja, quantas de vocês são imprescindíveis no ministério do Calvário? Se vocês são tão importantes, que nós não sabemos nem dimensionar a importância de cada um de vocês. Cada um no seu critério, no seu temperamento, na sua forma de agir. Cada uma é importante. E a gente de fato não sabe nem mencionar ou dimensionar a importância de vocês. Mas eu digo uma coisa, eu quero agradecer a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja. Louvar a Deus pela vida de vocês. E espero então que cada vez mais a gente venha nos conscientizar disso. Da sua importância, da sua dedicação, do seu desgaste para a igreja. Porque tudo isso vale muito a pena. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Você vai ficar agora com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Até amanhã. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.